falando da diretoria, ela vê já o time do São Paulo com o elenco pronto para o Brasileirão e para a Libertadores, e também, consequentemente, Copa do Brasil. Ou seja, Pri, não deve vir mais ninguém. Como diria o Capitão Nascimento, não vai subir mais ninguém. Deve vir alguém da base só, não devem contratar mais ninguém. Tomara que ninguém se machuque também. Mas eu te pergunto, Pri, você acha que o elenco tá fechado já pro ano ou tá faltando alguma peça mais aí? Cara, o que eu acho é muito o que eu falei na eliminação pro Palmeiras, né? Se não vai vir ninguém, eu acho que o negócio é congelar os titulares e não deixar eles saírem a temporada inteira, porque quando precisou de ajuda do banco ali contra o Palmeiras, o negócio foi complicadíssimo. E quando a gente fala de elenco, né? Uma coisa é o time titular. O time titular de São Paulo, para mim, está montado. Ainda que peça ou outra vá mudando de acordo com os jogos, tem uma base, né? Agora, o elenco do São Paulo, e isso eu me permito mudar de ideia, porque eu já falei aqui nessa live, neste Bom Dia Tricolor, em algum momento, que o elenco era ótimo. Não sei o que aconteceu comigo quando eu falei isso, porque contra o Palmeiras eu fiquei assustada, cara, assim, desesperadoras as substituições e tal, e nada contra nenhum jogador. Mas é muito diferente o nível do time titular dos jogadores que entram do banco, exceto o André Silva ali, que às vezes até melhora, né? Então, assim, eu acho complicadíssimo, né? Se congelar todo mundo. Ninguém machuca, ninguém sai, todo mundo joga Libertadores 90 minutos todos os jogos, perfeito, tá pronto mesmo. Mas é isso, assim, Senna, eu traria alguns reforços ali para substituir, para manter o elenco, né, competitivo em caso de alterações e tal, porque eu acho que existe um abismo enorme ali entre um jogador e outro, sabe? Os que estão no time titular e os que estão no banco de reservas. Se a gente parar para pensar, né? O São Paulo precisava virar o jogo contra o Palmeiras fora de casa, numa decisão, e as soluções foram Eric, Ferreirinha, Igor Vinícius e Sabino. Difícil, nada contra nenhum deles, não acho eles horríveis, tá? Acho eles, assim, que dá para compor elenco, dá para eles serem o terceiro da posição deles, entendeu? Mas num jogo precisando virar, acho um pouco complicado. Isso aí, acho que contra o Palmeiras foi o ponto principal mesmo, né? Acho que todo mundo ficou com essa sensação da Pri. Eu também. Lá, ainda mais vendo o jogo lá, né? Renan, acho que de 1 a 11, a gente vê que o time ele tem valor. É um time guerreiro, brigador, que tem qualidade. Mas esse ponto que a Pri falou, que é justamente quando você precisa mudar o jogo. Às vezes você põe um jogador que, puta, ele não é aquele cara que vai mudar o jogo e que toma decisões ruins, que não agrega ou que não dá susto no adversário, né? E fora que, assim, para mim, na minha visão, Renan, ainda tá faltando mais ainda um primeiro volante, né? Tudo bem que hoje a gente está sentindo falta, porque o Pablo Maia machucou e o Luiz Gustavo estava machucado ainda também, mas a gente ainda precisa de mais opções. Você acha que dá para a base suprir o que está faltando no elenco, ou ainda precisaria ir no mercado para pegar alguém já pronto para jogar, Renan? Bom, Senna, quanto à questão do primeiro volante, primeiramente, a Pri falou um detalhe importante, que ninguém seja vendido. A maior possibilidade de São Paulo de venda está machucado para o meio do ano. Estou falando venda grande, não negócios assim, vai um para lá, vai outro para cá. Negócio grande. É o Pablo Maia, e ele está machucado. Então, essa que eu tinha muita esperança que acontecesse, porque o São Paulo precisa, a gente tem que ser realista, a gente não tem que pensar só no que acontece dentro do campo, tem que pensar também no que acontece fora. O Pablo está machucado, então essa janela de verão lá da Europa, eu acho que também não vai ter essa venda, infelizmente, mais uma vez, para o Pablo. Óbvio, menino, mais uma vez, com uma lesão de muito tempo parado. Volta o Luiz Gustavo agora, né? Já para o início do Campeonato Brasileiro, que é um jogador que eu gosto muito e que é experiente. Eu acho que ele vai ser muito importante para o plantel. Do meio para trás, eu acho que a gente está bem preparado, Senna. Muito bem preparado, na minha opinião. E para variações táticas que o Zubeldia queira fazer. O problema, como a Pri falou, é na necessidade da circunstância dos jogos, de uma mudança de postura. Isso que está preocupando. Eu gosto do Ferreirinha. Ele, o ano passado, em algum momento, ele foi muito importante e quando machucou, fez muita falta. Só que depois que voltou, não conseguiu adquirir o mesmo ritmo, não teve a sequência que estava tendo antes naquele desempenho, não voltou da mesma forma. O Eric nunca teve sequência. Não que eu não goste do Eric,
Só que é o que eu falo sempre, Senna, repetidamente, todas as vezes aqui no Arquibancada. Cara, se a gente, numa necessidade, a gente tiver que ir lá num time da Série B, né? Alguém perguntou aqui, não tem um time no Paulista que nos... Cara, a gente acabou de ser campeão da Copa São Paulo. Será que o Ferreira, o menino Ferreira, o Ferreirão, ele não conseguiria fazer com um pouco de paciência, com uma sequência, não conseguiria fazer o que o Eric faz? Porra, eu vi a estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, o moleque tá de moto, mano. O moleque tá de mobilete. Antigamente falava mobilete, né? Mas agora ele tá de moto, cara. Ele tá voando, malandro. Entendeu? Então, não poderia ser ele, naquela circunstância? Eu penso assim, meu, porque senão, Senna, é o que eu falo. Precisamos de um jogador. Se a gente tiver que ir na Série B buscar, porque o São Paulo tá sem dinheiro. Pô, o Palmeiras foi lá e pegou um menino conseguiu. Isso é loucura. Tirou um menino do Betis. Do Barcelona, não do Betis. Tirou do Barcelona. Procurou um na Premier League e isso e aquilo. A gente não tem condição disso. Já que a gente não tem condição disso, por que a gente não pega os meninos da base? O Mike jogou pra cacete na estreia do Brasileiro Sub-20. O Matheus, o 10 nosso, menino 10, jogou pra cacete também, cara. Então essas coisas que eu não consigo entender, Sam. A gente, num passado recente, estava muito mal na base. Porra, era muito criticado, não consegue revelar ninguém. Agora temos grandes oportunidades e também não é utilizado. Numa necessidade, quando machuca alguém, você pensa em ir lá no mundo árabe buscar o Thiago Mendes. Estamos com o Negruti, que desceu, fez uma baita de uma copinha, liderou o time rumo ao título. Né? E é o menino novo que pode nos trazer um lucro financeiro ali na frente. Então, Senna, eu acho que deveria ser muito mais utilizada a base. Mas muito mais. Muito mais. Oportunidades, paciência da torcida, paciência da diretoria, paciência da comissão técnica com esses jogadores, mas poderia ser muito mais utilizado. Por exemplo, nessa formação que o São Paulo tem jogado ultimamente, e espero que o Zubeldia continue com ela, o Mike seria muito, muito bom, meu. O menino ataca muito bem, Senna. Ele compõe muito bem a ala direita, cara. Ele muito, na minha opinião, ele melhor ataca do que defende. Então, no sistema com 3 zagueiros, ele seria muito, muito bem utilizado. Né? Eu penso assim. Então, cara, eu acho que a base poderia ser muito mais utilizada. Se você me perguntar que a gente tem um elenco para quê esse ano? Como é óbvio, o Campeonato Brasileiro você tem que ter um elenco muito mais equilibrado. Né? Esse campeonato de longo prazo, você tem que ter um elenco muito maior e muito mais equilibrado. Né? Igual a Pri falou, o nível, quando você tira um e coloca o outro nível, ele baixa demais. E para um Campeonato Brasileiro, isso é complicado. Mas não espero o São Paulo sofrendo no Campeonato Brasileiro. O que é sofrendo? Pô, brigando lá embaixo. Não espero. Sinceramente, não espero. Eu vejo um time competitivo. Que daí, na hora dessa mudança de chave, na hora dessa mudança de um jogo, aí que a gente tem mais problemas. Comparado a um Flamengo, comparado a um Atlético, comparado a um Palmeiras. Pô, o Palmeiras entrou ontem, não mudou, mas tinha o Felipe Anderson no banco, tinha Aníbal, tinha jogadores de muita qualidade. O outro que tinha o Flaco, que é um atacante que faz gol. Tirando o André, do sistema do meio para frente, a gente fica um pouco mais limitado. Só que nos campeonatos de mata-mata, acho que se equivale mais, Senna, Pri. Eu acho que fica muito mais equilibrado. E com a possibilidade aí sim da gente pensar melhor, pensar maior, pensar em coisas melhores para o time, né? Mas a nível de Campeonato Brasileiro, não sei se o São Paulo tem força para brigar pelo título. Até porque quando chega lá na frente, se o time vai indo bem na Copa, ele vai começando, a gente sabe como é que é, né? Vai deixando de lado o Campeonato Brasileiro para priorizar as Copas. Não sei se isso é certo ou se é errado, mas infelizmente a gente não tem elenco para brigar por tudo.